Muito bom dia, homens edificados. Glória a Deus. Mais um dia amanheceu. Tenho plena convicção que aí tá frio como aqui, né, em Curitiba. O pastor Genivaldo aqui tendo a oportunidade, o privilégio, mais uma vez, de poder ser o disseminador das mensagens, das boas novas do Senhor, né? E hoje, meio engripadinho, mas nós temos o mesmo compromisso com Deus de meditar na palavra dele e também ser ministro da palavra dele. Então, o Senhor primeiro nos refugia e depois ele nos revela a sua fortaleza e nós automaticamente primeiro somos visitados pelo Senhor e depois nós somos ministrados e somos ferramentas, se tornamos ministros do Senhor. Então, a palavra de Deus é de Deus para nós e de nós para aqueles que nós conseguimos alcançar. E hoje o nosso tema é refúgio e fortaleza. E a nossa referência bíblica, quero que vocês acompanhem aí na palavra de Deus, está no Salmo 91, versículo 2, que diz assim: Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Então, primeiro nós precisamos entender que refúgio e fortaleza são coisas distintas. O refúgio nada mais é do que a paternidade de Deus trazendo para perto do Senhor, aonde você encontra segurança, aonde você encontra amparo. E a fortaleza do Senhor é você manifestar a sua confiança em Deus e saber que o Senhor é a sua fortaleza e que você pode confiar nele, que você não vai quebrar a cara, que você vai ter o amparo e que você vai ter a mão firme do Senhor ao seu respeito em qualquer situação que você esteja passando. Então, refúgio é uma coisa e fortaleza é outra. São atribuições diferentes de Deus para nós, que nós precisamos uma hora ou outra, tanto nos refugiarmos no Senhor nos dias maus e também necessitamos dessa fortaleza que opera em nós e através de nós, que é a plena convicção e confiança de que Deus está cuidando de tudo e tudo está dentro do seu controle. Antes desse versículo, no versículo 1 do mesmo Salmo 91, ali é uma referência muito conhecida, muito conhecida. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. E depois do 3 em diante, vem as promessas desse filho que habita no Senhor, desse filho que declara a respeito do Senhor que ele é o seu refúgio, seu seguro, que ele é o seu Deus, que ele é o meu Deus e que nós confiamos nele. E depois aqui é o restante do salmo inteiro, são as promessas daquele que descansa e confia e que se refugia no Senhor. E no 11 diz assim: pois ele dará ordem aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eu lembro, em 2016 eu tinha recém comprado um carro. E com 5 meses de parcela que eu havia pago, o meu carro foi roubado. Me assaltaram a mão armada no meu trabalho e me renderam o meu funcionário, renderam o proprietário da casa, levaram meu carro e o carro dele. A primeira coisa, irmãos, que eu fiz quando isso aconteceu, eu me ajoelhei no canteiro de obra, agradecendo a Deus, porque Ele tinha me socorrido, Ele tinha me amparado, Ele tinha me protegido, porque não fizeram nada de mal a respeito saúde física, saúde mental, não me balearam, não me bateram, não me ameaçaram, não fizeram nada. Mas eu me ajoelhei e por 5 minutos eu agradeci a Deus por mais uma oportunidade de viver, porque eu fiquei refém nas mãos deles ali, eles com um revólver engatilhado assim na minha cabeça. Fiquei ali por cerca de 10, 15 minutos rendido e 5 minutos orando. E declarei ao Senhor, falei: Senhor, foi o Senhor que me deu este veículo. Eu fiz um projeto de vida. E o Senhor me concedeu esse bem, esse material.
que eu pedi para mim uma ferramenta para mim, para sua casa de adoração, para ser uma ferramenta do seu evangelho. Assim como eu fiz, como muitos irmãos, quem não tinha carro eu levava na casa, buscava em casa. Então assim, aquilo era uma ferramenta que eu usava no reino de Deus, assim como eu uso hoje. Não somente a minha saúde, não somente o meu corpo, não somente o meu ministério, aquilo que eu consigo fazer, seja um talento ou seja um dom, porque talento e dom são coisas diferentes. Então hoje nós servimos ao Senhor assim. E 5 minutos eu encerrei a oração e falei: Senhor, muito obrigado, porque aqueles que confiam no Senhor sempre alcançam o que querem. Mas eu falei: Senhor, eu peço uma coisa ao Senhor, a única coisa que eu pedi depois de agradecer ao Senhor, que eu ia voltar para casa, que eu ia encontrar minha esposa grávida, que eu tinha a minha vida inteira pela frente para viver, sem estar baleado. Eu orei agradecendo por estar debaixo dessa segurança, desse refúgio do Senhor. E a única coisa que eu pedi ao nosso Deus, eu falei: Senhor, assim como o Senhor me deu esse bem, o Senhor me trouxe a condição de comprá-lo, então eu peço que, se for da sua vontade, que o Senhor me devolva esse bem, para que o seu nome seja glorificado na minha vida. Mas se não for da sua vontade, não tem problema. Só me arruma condições que eu consiga continuar pagando ele. Só isso que eu te peço. Se é algo que vai me afastar do Senhor, então que o Senhor leve embora. Mas se não, que o Senhor se engrandeça mais uma vez na minha vida. Fato é que isso foi roubado na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, a delegacia me ligando, dizendo que era para mim voltar lá na delegacia buscar o carro, porque o carro estava nas mesmas condições que os assaltantes levaram. Então eu penso e digo para vocês: aqueles que se refugiam no Senhor encontram descanso no Senhor. Aqueles que buscam o Senhor e estão no Senhor são fortes e encontram fortaleza no Senhor. Então eu deixo esse testemunho para vocês. E também uma recomendação: se você está passando por um momento delicado na sua vida, a hora agora é de você se refugiar no Senhor, encontrar a fortaleza nele que você precisa e voltar lá e encarar o problema, seja ele qual for, na situação financeira, numa situação familiar, conjugal, seja com os filhos, seja profissional no trabalho, seja mental. Muitas das vezes hoje você pode estar passando por uma crise mental, a sua saúde mental não está alinhada, ou pode ser uma enfermidade física no seu corpo. Independente daquilo que você esteja passando, primeiro, busque refúgio no Senhor, busque descanso no Senhor, e depois confia no Senhor e também prove dessa fortaleza que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro que na sua vida você encontrará, a partir de agora, descanso e refúgio no Senhor, porque hoje o Senhor me trouxe aqui para te lembrar, não para te ensinar, mas para te lembrar que Ele continua sendo o seu refúgio e que nele você encontra a fortaleza que você precisa. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, meus amados.